Fala, engenheiro civil e arquiteto, tudo bom? Hoje nós vamos iniciar uma nova temporada, a temporada do assunto orçamentos, tá? Então, é muito interessante que você assista não só esse, como toda a sequência, tá? Nós estamos dentro da série Desafio, tá? A gente já fez vários vídeos, todos os vídeos, né, são diários de 5 a 10 minutos, tá? E hoje a gente está iniciando a temporada falando sobre orçamentos, tá? Então, para iniciar, vamos lá. O que é necessário para que a gente possa fazer um bom orçamento, tá? O bom orçamento, ele só acontece, tá? Quando você tem dados necessários, né? Onde você tem aonde colher os dados, tá? E aonde que se colhe os dados? Aonde que a gente sabe qual é o sistema construtivo, qual é os tipos de materiais, como é que é a minha estrutura, né? Como que é a parte hidráulica, o padrão de acabamento, aonde tem isso? Nos projetos. Então, é fundamental, tá? E hoje nós vamos estar iniciando sobre, né, esse tema orçamentos e não podemos deixar de iniciar falando de projetos. Então, para ter um bom orçamento, que nós vamos falar nessa série, várias coisas, a gente se inicia com bons projetos, tá? Então, os projetos é que vão nos dar os detalhes, né, com antecipação no sentido, antes de começar a obra, nós já começamos a perceber quais são os materiais necessários, os quantitativos desses materiais, tá? Então, os projetos têm que ser feitos, né, de forma que tenha qualidade suficiente para que a gente consiga colher esses dados, tá? Projeto arquitetônico, a gente pode ver os acabamentos, por exemplo, quantitativos, né, de piso, de pinturas especiais, pedras, gesso, tá? E nos projetos complementares, tipo estrutural, né? Por exemplo, se for de concreto armado, né, volume de concreto armado, né, formas, ferragens e tudo, né, que se refere a isso, né, lajes, tá, fundação, tipo de fundação. Então, isso nós só podemos ter a parte assertiva, né, de um orçamento com os números melhores possíveis se a gente tiver dados suficientes. E esses dados vêm através dos projetos. Ah, mas eu não tenho projeto de hidráulica, não tenho projeto de hidráulica, de elétrica, não tenho projeto de ar-condicionado. Tudo bem, você consegue fazer o seu orçamento? Consegue, mas o nível de precisão é outro, porque você vai ter que adotar, você vai ter que imaginar, você vai ter que fazer um exercício, né, muito maior, né, de previsão do que se você tiver os projetos, e aí essa previsão ela vai ser, né, dentro já de dados que vão te dar esse mínimo necessário para que você realmente saiba qual é o material e qual é a mão de obra, né, qualificada, treinada, específica, que você vai usar dentro da sua obra. Entendeu? Então, os projetos com o seu detalhamento e especificação de materiais e de mão de obra são fundamentais para o início de um orçamento, tá? A partir daí, sim, você tendo esses dados, aí você vai fazer um orçamento que a gente chama orçamento detalhado, tá? E aquilo que eu falei, ah, mas eu não tenho esses projetos, dá para fazer orçamento? Dá para fazer, mas você vai fazer um orçamento que a gente chama de preliminar, tá? É uma estimativa de custo, tá? Então, já é um orçamento? É um orçamento também. Mas cada um tem a sua utilidade, tá? Se você vai fazer uma concorrência ou se você vai fazer, né, um preço fechado, você precisa do detalhamento. Então você precisa de um orçamento detalhado, com todos os projetos para ter, né, esses dados suficientes. Agora, se você vai ter, por exemplo, que dá uma noção para o cliente, uma ordem de grandeza, tá? Vai ficar por ordem de R$500 mil, num padrão médio, a sua obra, devido à metragem, ao tipo de lote que você tem, né, com o terreno, o caimento dele, isso, aquilo e tal. Então aí você pode fazer um orçamento preliminar, uma estimativa, tá? Mas já tem uma outra função. Se você usar um orçamento preliminar
para fazer uma concorrência, para você fazer um preço fechado, aí você está perdido, tá? Então perceba a diferença. E também não há necessidade de fazer um detalhado se o cliente só quer uma estimativa, ok? Valeu? Tá comigo? Fechou? Comente aqui, faça o seu joinha e amanhã a gente vai falar mais ainda sobre orçamentos, tá? Então é uma temporada falando sobre orçamentos. Te espero lá. Até mais!